O pensador que estruturou o taoísmo e desafiou o poder do conhecimento. No coração da China antiga, em uma época de reis guerreiros e fronteiras instáveis, viveu um homem que acreditava que o poder não estava na espada, mas no vazio. Um sábio que falava pouco, observava muito, e deixou apenas um livro 100 vezes menor que um manual militar capaz de atravessar 25 séculos. Antes que a filosofia chinesa se tornasse um conjunto de escolas organizadas, antes de Confúcio e seus debates públicos, havia um pensador silencioso, avesso ao prestígio, que defendia que o maior poder é não disputar poder algum. Mas autor de uma das obras mais influentes da humanidade, o Tao Te Ching. Sem mitos exagerados, sem versões heróicas, apenas o que a pesquisa histórica consegue sustentar, e como esse mestre transformou sabedoria em método, ensino e filosofia. Hoje, vamos explorar Lao Tse, figura histórica envolta em dúvidas. Lao Tse, ou Laozi, velho mestre, viveu por volta de 600 a.C., durante a dinastia Zhou, um período de tensões políticas e filosóficas intensas. Seu nome verdadeiro permanece incerto e sua biografia, fragmentada. E talvez isso seja parte de seu próprio ensinamento. A tradição diz que ele foi arquivista da corte real, um guardião de documentos e registros. Isso o colocava em posição privilegiada para observar comportamentos, intrigas e a queda moral dos governantes. Os estudiosos concordam em uma coisa: não existe um consenso rígido sobre quem Lao Tse realmente foi. O que é historicamente plausível? Viveu entre os séculos 6 e 4 a.C. Trabalhou como arquivista ou guardião dos registros no estado de Shu. Era um especialista em textos e tradições antigas. Conhecia profundamente política, administração e rituais. Abandonou a vida pública em um período de caos social e guerras constantes. Lao Tse não aparece como líder religioso, mestre carismático ou profeta. Ele surge como alguém que observou demais e se retirou antes que tudo desmoronasse. Trabalhar como arquivista, profissão que hoje parece burocrática, na China antiga era equivalente a ser um intelectual de alto nível. Ele tinha acesso a documentos históricos, registros governamentais, ritos, leis, discursos políticos, crônicas militares. Ele analisava decisões e erros, padrões e consequências, e é justamente esse trabalho que molda o pensamento do Tao Te Ching. Quanto mais ele via o excesso humano, mais percebia o valor do mínimo. Lao Tse era conhecido por sua discrição. Enquanto outros filósofos da época debatiam em público, ele preferia o silêncio dos corredores reais. Ele não buscava discípulos e eles o encontravam. Relatos tradicionais mencionam sua frustração com a corrupção política. Em certo momento, abandonou a corte e partiu em direção ao oeste, para as fronteiras da China. Na passagem de uma grande fronteira, o guarda Yin Shi o reconheceu e pediu que escrevesse o conhecimento que carregava. Lao Tse aceitou e em poucos dias, escreveu um pequeno texto de aforismos e então desapareceu. Esse texto é o Tao Te Ching. O Tao Te Ching não é um livro religioso, é um manual político, ético e filosófico escrito em aforismos curtos. É um dos textos mais influentes da humanidade, pequeno, direto, paradoxal. Lao Tse descreveu o mundo como um rio fluindo e ensinou que a sabedoria está em mover-se com ele, não contra ele. Conceitos centrais de Lao Tse: Tao, o caminho, a ordem natural, o fluxo da realidade, a força invisível que sustenta o universo. Não pode ser vista, nomeada ou controlada, mas tudo surge dele. O Wu Wei, a ação sem forçar, estratégia sem desgaste. Não passividade, mas ação precisa, sem atrito, sem desperdício, como água encontrando seu caminho. Yin e Yang, as tensões complementares do mundo, suave e duro, claro e escuro. Não inimigos. Equilíbrio. O governante sábio, o bom líder é discreto. Não governa pela força, mas pelo exemplo. Seus temas centrais são: antipoder, que é governar reduzindo excessos; autodomínio, conhecer limites e agir com precisão; crítica ao excesso de controle, quando leis demais geram desordem. Lao Tse não propõe fuga do mundo, mas um modo distinto de agir nele. Sua filosofia é quase uma engenharia da suavidade, simples na superfície e profunda no interior.
Nada de magia, nada de misticismo. O Tao Te Ching é uma análise fria. Quanto maior a força imposta, maior a ruptura. Curiosidades. O Tao Te Ching é o segundo livro mais traduzido do mundo, atrás apenas da Bíblia. Sua estrutura é tão concisa que estudiosos modernos o comparam a um código-fonte filosófico. Muitos generais, artistas e estrategistas chineses usaram seus princípios ao longo de séculos. Existem teorias acadêmicas de que o Tao Te Ching pode ter sido compilado por mais de uma pessoa, mas a figura de Lao Tse permanece como referência central porque o pensamento é coerente e singular. A história mais famosa sobre Lao Tse é sua partida pela fronteira, onde teria escrito o Tao Te Ching a pedido de um guarda. Não possui comprovação documental, mas muitos pesquisadores consideram plausível que um intelectual desiludido abandonasse o centro político durante o período das 100 escolas de pensamento, marcado por guerras e fracassos administrativos. Como Lao Tse ensinava, diferente dos mestres que falavam em longos discursos, Lao Tse ensinava com frases curtas, quase fragmentos. Ele evitava a lógica rígida. Preferia imagens da natureza, a água, o vento, o vale, o vazio. Sua pedagogia era indireta. Não dizia, faça isso, mas, observe isso. O conhecimento real vinha da percepção, não da instrução. Lao Tse não ensinava por longas aulas. Seu método era 1. Respostas curtas. Ele não explicava, indicava caminhos. 2. Provocações lógicas. Frases que parecem paradoxos, mas que desmontam pensamentos rígidos. 3. Observação direta da natureza. Ele usava água, vento, montanhas e plantas para explicar comportamento humano. 4. Economia de palavras. Lao Tse valorizava o silêncio como parte da aprendizagem. 5. Ensino contextual. Não existia teoria desconectada. Tudo era aplicado à política, ética e convivência. Na época de Lao Tse, ajudou a estabelecer uma visão filosófica alternativa ao confucionismo. Defendeu o ensino baseado em observação, não memorização. Questionou sistemas rígidos de governo e educação. Desafiou modelos rígidos de governo. Criou uma filosofia de equilíbrio, não de conflito. Propôs ética baseada no natural, não no artificial. Atualmente, o Tao Te Ching é estudado em cursos de filosofia, gestão, liderança e psicologia. Seus conceitos influenciam práticas de saúde, Tai Chi, Qigong. Inspiram teorias modernas de complexidade, sistemas e resiliência. É referência em liderança, minimalismo e gestão emocional. Princípios como o Wu Wei são estudados em resolução de conflitos. O Tao Te Ching é usado como base para discussões sobre comportamento, simplicidade e autoconsciência. Seu pensamento é visto como precursor da ideia moderna de soft power. Lao Tse permanece atual porque descreveu padrões universais. O Tao não muda, nós é que mudamos ao aprender a vê-lo. Lao Tse não quis fama, não quis discípulos, não quis poder, ele quis clareza. E sua clareza moldou um dos textos mais estudados da humanidade. Um texto que continua provocando a mesma pergunta: qual é o caminho quando ninguém diz qual é o caminho? Lao Tse, o sábio que deixou um livro pequeno para uma sabedoria imensa. Entre vidas e ideias, seguimos o caminho. E o próximo mestre já nos espera.